Vamos falar agora de outro assunto importante, que é as semifinais do Campeonato Tocantinense, uma situação que nos preocupa em relação à arbitragem. Hoje cedo recebemos mensagens de dirigentes de clubes, né, que pediram para que a gente não falasse o nome dele, a gente vai respeitar, em relação à arbitragem do jogo entre Bela Vista e Capital, sábado, dia 25, 15h30 da tarde, no estádio Jorge Filho, no Angico. Olha só, a arbitragem vai ser o Laelton Martins, que está aí na sua tela. Excelente árbitro, uma pessoa super competente, auxiliado pelo Elvis Presley, de Luzinópolis, e o assistente 2, o árbitro Anísio Gomes, de Tocantinópolis. O quarto árbitro, Sérgio Sena, de Axixá. O detalhe que já está surgindo nos bastidores é que o Laelton, ele é funcionário da Prefeitura do Angico, é vereador lá do município, é árbitro da Federação Tocantinense de Futebol, e o jogo vai acontecer em Angico, uma cidade bem próxima de Cachoeirinha, que é o time, o Bela Vista, 15 a 20 quilômetros de Cachoeirinha, 15 quilômetros de Cachoeirinha para Angico. E a gente conversando, eu aqui, o Lindomar de Souza vai dar a opinião dele, e o Gilvan. Gilvan, entra na tela aí, fazendo um favor, meu querido. O detalhe é o seguinte, nós entramos em contato com o Adriano de Carvalho, ele que é o presidente da comissão de arbitragem, está no Rio de Janeiro, e amanhã nós vamos abrir espaço para o Adriano falar sobre esse assunto. Eu vou dar a minha opinião, rápida. Eu não colocaria o Laelton para apitar essa partida entre Bela Vista e Capital. Primeiro, para preservar o Laelton Martins, porque é um cara que mora lá no Angico, é um rapaz de excelente qualidade, e eu acho que o Adriano de Carvalho não poderia colocar ele nesse fogo cruzado. Porque se ele não apitar bem e prejudicar a equipe do Bela Vista, ele vai estar sendo sacrificado lá na região. E se ele não apitar bem e prejudicar o Capital, eu não estou falando que ele vai prejudicar, aí o Capital vai para cima dizer que ele mora lá na região, que isso ou que aquilo. Eu diria o seguinte, Adriano Carvalho, muda esse trio de arbitragem para o jogo no Angico. Gilvan de Souza, a sua opinião. Nico, eu concordo, ele vai colocar o árbitro em maus lençóis, né? Porque afinal ele é lá da cidade e a gente nunca viu isso em nenhum outro campeonato estadual no Brasil, o cara da mesma cidade apitar o jogo do time da cidade. É uma coisa... Não, o time não é da cidade lá do Angico. Não, mas o próximo. Jogo é em Angico. Vamos considerar que é de lá, né? Porque a casa do Bela Vista está sendo lá no Angico. Está sendo Angico. Né? Está sendo no Angico. Então... praticamente é da casa, então eu acho que é antiético, vai colocar o Laelton em maus lençóis, porque ele é profissional, a gente sabe que ele vai ser profissional, mas se acontecer um erro para ambos os lados, ele vai ser muito criticado e pode prejudicar a carreira dele, inclusive, Nico, que está aí em ascensão, né, no futebol tocantinense. Então eu creio que a comissão de arbitragem deveria rever essa escalação do árbitro, inverte os jogos, coloca esse trio de arbitragem, a equipe de arbitragem no jogo do Tocantinópolis e traz o do Tocantinópolis para o Bela Vista. Resolveria fácil essa questão, né? Então eu creio que deveria sim ser revisto. Eu estou com você. Lindomar de Souza, a sua opinião em relação a esse assunto? Não, eu acho que não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver? Não tem não, ué. Eu sempre defendi aqui a comissão de arbitragem da forma de escalar. Tem nada a ver nesse ponto de vista. Depois vai vir o análise futuro, que eu vou citar aqui. O Adriano de Carvalho, o próprio Gasparino, ele falava e citava, eles citam que todo árbitro CBF, ele está apto para apitar em qualquer lugar, até dentro da casa dele. Ele falou, olha, não tem, sendo CBF, isso quem me citou foi o Gasparino e o próprio Adriano de Carvalho. Não, o árbitro CBF está apto para apitar. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para o senhor, viu, senhor Adriano Carvalho? Eu sei que o senhor vai responder ela amanhã, porque o senhor vai estar conosco ao vivo aqui no Show de Bola. O Laelton Martins é CBF? Se ele for, tudo bem. Agora, se ele não for CBF, essa pergunta eu estou fazendo aqui ao vivo. Vou deixar essa dúvida, porque amanhã não vamos responder. Se ele não for CBF, ele não está apto para apitar.
porque ele tá dentro de casa. E se ele não é CBF, ele não está apto para arbitrar na sua casa, porque o time joga lá, manda os jogos é lá, é do lado, 15 quilômetros, levou até de pé, do Angico para a cidade de Cachoeirinha. Então eu estou citando a minha opinião. Se ele for CBF, está apto, pode trabalhar sem nenhum problema. Agora, se ele não for CBF, deixar bem claro aqui, ele não está porque ele vai entrar numa biqueira torta, pode ter certeza. Vai ter problema, porque a torcida é em cima, vai ter um... E ele, não é menos de 3 mil torcedores, não. O Laelto, ele é político, então ele tem uma amizade com todo mundo da região, gente. Isso é um absurdo, Adriano de Carvalho. Existe. Nico, eu respeito a opinião do Lindomar, também mas respeito. eu acho que essa questão aí é uma questão muito séria. Muito né? séria, Gilvan. É muito séria. Até eu acho porque, que, Gilvan, mesmo ele sendo CBF, ele pode apitar sim, mas é antiético. Não, e esse ele negócio. pode até depois, se der errado, ele ficar fora do quadro Sim, da CBF. vai prejudicar a carreira dele. Você não vê em São Paulo, no Rio de Janeiro, o cara escalar um time da cidade, que o time está sendo a sede lá, para apitar um jogo da equipe. Isso é inadmissível. Aí tem alguns que vão questionar, mas o jogo do Capital com o Bela Vista lá em Palmas, o trio de arbitragem era de Palmas, o árbitro era o Tarcísio Matos. Não, o Tarcísio Matos não é de Palmas. Tarcísio Matos é de Tocantinópolis, é diferente. Isso mesmo. Entendeu? Então, eu acho que amanhã, com a participação do Adriano de Carvalho, ele vai ter o dia todinho para pensar isso, e amanhã a gente vai fazer uma entrevista com ele aqui para ver qual que é a opinião dele. Aí é Eu, questão de particularmente, bom senso, né, Nico? É questão de bom senso. Bom senso. Eu como imprensa, eu digo o seguinte, Lindomar, Gilvan e telespectadores da TV Cidade do Show de Bola. O Adriano de Carvalho está colocando o Laelto Martins numa verdadeira cruzeta. São fatos. É o que eu estou falando. Se ele é CBF, eu acho que ele está apto para apitar em qualquer local. Inclusive lá na cidade de Angico. Mas se ele não for CBF, eu já vou deixar aqui esse ponto e vírgula. Porque são fatos que poderá ter algumas situações no jogo. Se você fosse o presidente da CEAF, você colocaria o Laelto para apitar? Eu não colocaria. Mesmo ele sendo CBF? Poderia ser FIFA, eu não colocaria. E você, Gilvan de Souza, colocaria nesse caso aí? Não colocaria, Nico. Eu evitaria esse constrangimento para o Laelto, porque com certeza se acontecer algum incidente lá, vai ser um bafafá terrível e pode prejudicar a carreira do rapaz. Eu também não colocaria. Obrigado, viu, Gilvan?